Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo certo? Espero que todos estejam bem. Estamos iniciando, então, a nossa segunda noite do Pint of Science 2021. Conforme já falei ontem, o Pint of Science é o maior evento de divulgação científica do mundo. A proposta inicial era a gente estar lá nos bar, dos botecos, nos pubs, nos restaurantes, indo com os nossos cientistas, pesquisadores, professores, para conversar um pouco sobre ciência lá, mas esse cenário pandêmico, infelizmente, não nos permite tal fato, né? Então, pessoal, agradeço vocês que estão chegando aí. Meu nome é Rodrigo Stagmaier, sou assessor de iniciação à pesquisa e extensão da Universidade Fevale e, através da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão, iniciamos, então, mais uma noite do Pint of Science 2021. Hoje temos outra convidada maravilhosa que vem conversar um pouquinho sobre o que está acontecendo desde que iniciou essa questão pandêmica, que a gente vê um uso enorme da questão de antimicrobianos em si, dos tais dos antibióticos, às vezes com uso meio desenfreado, né, das coisas. Então ela vai trazer um pouquinho uma fala a respeito disso. Então, o nosso título da nossa live de hoje é Resistência Bacteriana, o impacto do amplo uso de antimicrobianos na pandemia. Nossa convidada é a professora Simone Piccoli. Ela é docente nos cursos de Biomedicina e Medicina da Universidade Fevale e do mestrado acadêmico em Virologia. Ela possui graduação em Farmácia, especialização em Microbiologia Clínica, mestrado em Microbiologia Agrícola e do Ambiente e doutorado em Ciências em Gastroenterologia e Hepatologia. Então, chamo agora para uma conversa, um bate-papo bem legal conosco. O pessoal já vai dando um boa noite. Eu acho que 18 horas, ultimamente tá até escuro, né? Então deve ser noite já. Então, boa noite a todos aí. Deixa um like aí, compartilha aí com os amigos a live, avisa com o pessoal aí que nós estamos começando. E, Simone, seja bem-vinda. Muito obrigada, Rodrigo. Obrigada pelo convite. Vou realmente poder falar e deixar o espaço aberto aí para a gente poder trocar ideias a respeito desse assunto que, como tu disseste, né, meio desenfreado o uso, não sei não, acho que é bastante desenfreado, né? Então a gente vai abordar aí alguns aspectos sobre essa temática de uso de antimicrobianos, resistência bacteriana, certo? Eu já vou compartilhar a tela aqui que eu vou... Pessoal, não precisa ser envergonhado, se quiser dar uma boa noite aí, pode dar. Eu tô vendo que tem gente lá no YouTube, lá também, tem gente no Facebook acompanhando. Dá uma boa noite aí, gente, dá um oizinho para nós aí, tá? Abana faz sinal de fumaça. É, exatamente. Gente boa do Brasil. Bom, Rodrigo, imagino eu e espero eu que vocês estejam vendo a tela super bem. Estamos vendo bem. Pode tocar a ficha que qualquer coisa aqui eu te aviso, tá? Pode tocar a ficha. Combinaste com o pessoal aí qualquer dúvida ou questionamento que tenham para fazer, que a gente pode fazer um super bate-papo ao término dessa minha fala, certo? Isso, gente. Vão deixando suas perguntas ao longo da apresentação, que no final a gente retoma as perguntas e faz um bate-papo, tá bom? Isso aí. Perfeito. Muito bem, gente. Então, como o Rodrigo acabou de anunciar, né, o tema desse encontro de hoje é resistência bacteriana, o impacto do uso, né, do amplo uso de antimicrobianos durante a pandemia. Então, para a gente começar esse assunto, né, eu não posso deixar de falar essa frase clássica, né, que a resistência bacteriana foi e continuará sendo um problema de saúde pública, não só aqui no nosso país, tá? Mas em nível mundial, porque esses micro-organismos resistentes, eles estão espalhados nos diferentes países, né? Independentemente de serem países mais ou menos favorecidos economicamente, e, portanto, passa a ser, sim, um problema público e mundial. Pessoal, para a gente poder falar um pouquinho sobre, né, a resistência bacteriana, é importante que a gente possa falar sobre como é
que as bactérias, então, adquirem, né, ou podem apresentar e expressar essa resistência aos antimicrobianos, né? A gente não sabe exatamente qual é o nível de conhecimento de todo mundo que está podendo aí participar e prestigiar esse nosso momento de encontro aqui. Então, assim, gente, ser resistente, né, uma bactéria resistente a um antibiótico quer dizer que ela não está nem aí para essa droga, né? Para essa droga, no sentido dessa droga, esse medicamento, tá? Então, esse antimicrobiano, ele não é eficaz para combater aquela bactéria. Esse micro-organismo, essas bactérias, elas podem apresentar essa resistência por 4 vias clássicas, tá? Essas vias estão mostradas aqui nessa imagem. Nós temos, então, como uma possibilidade, tá? A capacidade de bactérias produzirem enzimas, né? Essas enzimas vão hidrolisar os antimicrobianos, especialmente os antibióticos beta-lactâmicos. Então, as enzimas aqui são as beta-lactamases, e vão inativar essa droga, fazendo com que ela não tenha mais eficácia sobre o micro-organismo. Portanto, a bactéria resistente a esse fármaco. Outra alternativa, tá aqui embaixo, ó, seria a bactéria promover uma alteração em canais, que são as porinas, que são proteínas, por onde ingressam alguns desses antimicrobianos. Então, essas porinas, elas podem ser fechadas, elas podem ter a sua permeabilidade reduzida, e com isso, a droga fisicamente não consegue entrar, né? Porque o canal por onde ela entrava está com um tamanho menor, está reduzida. Então, a droga fica para o lado de fora da bactéria e não tem a ação desejada. Novamente, então, a bactéria está resistente, ela tolera muito bem a presença da droga. Uma terceira situação é que a bactéria possa expressar, através de modificações genéticas, proteínas ou locais aonde esta droga antimicrobiana se ligaria, esses locais são alterados. Então, não existe mais a especificidade, a afinidade pela ligação naquele dado sítio da bactéria, tá? Então, com isso, nós também temos outra forma de resistência. E por fim, gente, mas não menos importante, tá? Eu diria que todas essas formas aqui, elas são muito importantes. Nós temos os chamados mecanismos de efluxo, que são esses que estão aqui na parte de cima desse desenho. E aqui o que acontece é o seguinte: vocês veem aqui o antibiótico ingressando, então ele entra para dentro da célula bacteriana, mas esse sistema de efluxo, né, também chamado de bombas de efluxo, na verdade são um sistema de proteínas, tá? Que trabalha, algumas em conjunto, algumas individualmente, mas elas trabalham para fazer um efluxo, para jogar essa droga para fora da célula bacteriana. Então, vejam que de qualquer uma dessas formas, nós teremos o mesmo resultado. O antibiótico não vai funcionar, e aí a gente vai ter uma resistência da bactéria frente àquela droga, ou àquela classe de drogas, ou até frente a muitas drogas. Certo? Dito isso, essa outra imagem aqui é para caracterizar, né, essa condição do que acontece efetivamente quando nós temos uma população bacteriana exposta a um antibiótico. Então, aqui na imagem, gente, essas bolinhas, né, amareladas, elas representam a população bacteriana sensível a um dado antibiótico. E no meio dessa população, vocês veem que tem 2 células bacterianas que são as resistentes àquele antibiótico. Então, quando ocorre o uso dessa droga antimicrobiana, na posologia correta, nas condições corretas de uso, essa população sensível, ela vai ser reduzida ao extremo, levando à cura clínica daquela infecção que estaria causando. Contudo, aquelas células que estão em vermelho, após a exposição ao antibiótico, elas permanecerão ali, viáveis. E, subsequentemente, elas irão se multiplicar, irão fazer ciclos, né, de divisão celular e vão aumentar em número. E a tendência é que nós tenhamos aí o quê? Um padrão de predominância, né, dessas células resistentes, que inicialmente estavam lá controladas, né, por essa população que era suscetível e era majoritária. Quando essa população foi suprimida, nós tivemos, então, a possibilidade dessa outra célula, que é a resistente, de se multiplicar. E
passa a ter exatamente o panorama invertido, né? Agora nós temos aqui uma dominância, uma predominância de células bacterianas que são resistentes àquele antibiótico e uma minoria de células que são sensíveis. Portanto, uma infecção causada por esse germe que está agora representado aqui, nessa grande população, né, em vermelho, seria de difícil tratamento? Provavelmente, ele não vai responder àquele antibiótico usado anteriormente, tá? Bom, nessa mesma linha, né, de resistência bacteriana, eu tive que colocar essa imagem assim de lado, né, porque ela não ficava inteira, né, na tela, e eu não achei justo deixar ela cortada, porque ela é uma imagem muito bacana, que traz para nós duas informações importantes. Na parte de baixo da linha rosa, dessa linha central rosa, na parte inferior vocês vão ver várias datas e nomes de antibióticos ali do lado. Por quê? Porque são as datas nas quais, né, os anos nos quais aquelas drogas antimicrobianas foram, então, lançadas e utilizadas na medicina. Então, a penicilina em 1943, depois em 1950 a tetraciclina e assim sucessivamente. Na linha de cima, né, ou melhor dizendo, acima dessa linha rosa, vocês têm o quê? Novas datas, e essas datas correspondem aos eventos de resistência que foram descritas para aquela droga antimicrobiana previamente lançada. Então, assim, gente, eu peguei aqui só em vermelho, com as setinhas vermelhas, as drogas chamadas, os antibióticos chamados beta-lactâmicos, tá? Penicilinas e seus derivados. Então, penicilinas, cefalosporinas, monobactâmicos, carbapenêmicos, todos esses são antibióticos beta-lactâmicos. Esses antibióticos, vejam aqui a penicilina em 1943, já passaram a ser descritas linhagens de bactérias resistentes 6 anos depois. Em 1949, já ocorreu algumas linhagens resistentes que, consequentemente, foram aumentando com o passar do tempo. Aí a gente vem aqui para outra droga beta-lactâmica, a meticilina, né? O que é a meticilina? A meticilina, ela é uma melhoria da penicilina clássica, porque ela era uma droga que era estável, né, à ação de enzimas que destruíam a penicilina. Então, a meticilina, ela é resistente, ela não é destruída pelas enzimas bacterianas que destruíam, por exemplo, a penicilina. Mas olha só que má sorte. Não, gente, não é má sorte, não é o acaso. Em 1960, a meticilina surgiu e 2 anos depois nós já tínhamos isolados bacterianos resistentes à meticilina. E isso foi acontecendo com todas as drogas antimicrobianas, tá? Vocês podem olhar qualquer uma que vocês queiram aqui na linha de baixo e procurar depois no outro lado que vai estar descrita a resistência para cada uma delas, tá? Aqui em 1985, também marcadinho em vermelho, ó, nós temos o imipenem, que é um carbapenêmico, e a ceftazidima, que é uma cefalosporina de terceira geração. Lá em 1985, então, a ceftazidima, né, foi lançada no mercado, passou a ser utilizada clinicamente, e 2 aninhos depois, gente, em 1987, nós já tínhamos bactérias resistentes a essa cefalosporina de terceira geração. Para o carbapenêmico e imipenem, demorou bastante mais até, ó, de 1985 até 1998, né? Então, tardou aí quase uma década praticamente, né, para essa resistência aparecer, mas ela apareceu, certo? Então, gente, essa imagem aqui, ela retrata exatamente essa realidade. A introdução de um antibiótico na prática clínica vai culminar em algum momento no surgimento, sim, de resistência. Esse surgimento ele vai poder ser mais acelerado ou menos acelerado, dependendo de muitas variáveis, mas ele é, eu diria que, inevitável, tá? Bom, a verdade, né, dessa minha fala se corrobora aqui nessa imagem desse slide. Olha só que interessante isso daqui, gente. Há muitos e muitos e muitos e muitos anos atrás, tá? Aqui tem mais de 10 mil anos atrás, nós tínhamos o quê, né? Uma condição de que micro-organismos em geral, bactérias, fungos, micro-organismos, tá? Presentes no solo, eles eram naturalmente, muitos deles eram naturalmente produtores de substâncias antimicrobianas. Oh, isso é verdade? Sim, isso é verdade, tá?
E nesse mesmo ambiente onde nós temos essas bactérias e esses fungos, né, que são naturalmente produtores desses antimicrobianos, nós temos também outros micro-organismos, outras bactérias e outros fungos que são apresentadores de mecanismos de resistência, ou seja, que toleram a presença dessas substâncias produzidas por estes outros micro-organismos. Então, havia digamos que uma equalização, há um equilíbrio. Micro-organismos que produzem substâncias antimicrobianas e outros micro-organismos que eram naturalmente resistentes a essas substâncias antimicrobianas. Tudo em harmonia, digamos assim. Contudo, aqui na década de 70, tá? Quando nós tivemos a introdução, então, dos antibióticos na prática clínica, nós enxergamos exatamente essa realidade dura que eu falei no slide anterior, na imagem anterior. O que nós enxergamos? A introdução dos antibióticos na prática clínica culmina numa crescente expressão e aparecimento de resistência das bactérias. Então, não é coincidência, gente, isso é fato, isso é ciência. O evento que ocorre aqui é a chamada pressão seletiva. Que é a pressão seletiva? Os micro-organismos mais sensíveis morrem, os menos sensíveis sobrevivem. E esses que sobrevivem poderão, então, se multiplicar e passarem a expressar essas resistências que eles podem ir acumulando. Isso não é assim tão simples quanto eu estou trazendo aqui, mas tampouco não vai acontecer, não preciso me preocupar. Não, gente, é algo real, é concreto e é verdadeiro, certo? Então, introdução de antimicrobianos e o uso abusivo, massivo desses medicamentos implica, sim, no surgimento de resistência. Vocês me escutando falar, assim, parece assim, nossa, então, tratar, né, infecções bacterianas com antibióticos é um problema. Não, gente, é uma solução, né, porque se não tratadas, elas podem até levar à morte. E não é só a prática clínica, né, o uso de antimicrobianos na rotina clínica o responsável pela resistência. Não, nós temos outras fontes que também justificam a presença e o surgimento de micro-organismos resistentes. Eu já mostrarei isso para vocês. Dentro dessa condição, né, de evolução de resistências, pessoal, fazendo um link lá com o primeiro slide, onde eu mostrei para vocês 4 maneiras distintas pelas quais as bactérias podiam desenvolver resistência. Uma das mais conhecidas, uma das mais frequentes e das mais amplamente disseminadas são justamente as enzimas beta-lactamases, tá? Essas enzimas beta-lactamases, elas são um grupo muito diversificado de enzimas, que incluem enzimas de menor espectro, né? Aqui, menor espectro, nós temos algumas que vão hidrolisar penicilinas, cefalosporinas de primeira geração. Nós temos outras que são as ISBL, né? As beta-lactamases de espectro estendido, que vão poder hidrolisar, então, monobactâmicos, cefalosporinas de terceira e quarta, de primeira e as penicilinas. E as top das enzimas beta-lactamases, as carbapenemases, tá, gente? Aqui estão, por exemplo, a enzima KPC, né, a Klebsiella pneumoniae carbapenemase. Ela é uma enzima que destrói, que inativa, que hidrolisa os carbapenêmicos e, consequentemente, todas as outras drogas beta-lactâmicas, tá? Bom, diante desse cenário, né, de tantas resistências, né, e dessa evidência de que se usa um antimicrobiano e que a resistência, evidentemente, vai surgir em algum momento, as instituições de saúde, né, os órgãos, como o CDC, a Organização Mundial da Saúde, e tantos outros, eles têm olhado com muito carinho e muita atenção para essa questão da resistência, muito antes de nós falarmos de Covid, tá? Então, esses dados que eu trago aqui nessa imagem, na verdade, eles são referentes a uma previsão pré-pandemia, quando não existia Covid, tá? Então, naquela ocasião, havia uma estimativa nos Estados Unidos, essa imagem aqui em azul, ela é uma estimativa do CDC, de que haveria anualmente cerca de 36 mil mortes somente devido a infecções por germes resistentes aos antimicrobianos, sejam eles bactérias ou fungos,
tá? Esse olhar, então, 36 mil era só para os Estados Unidos. A Organização Mundial da Saúde, né, fez essa mesma leitura e fez uma previsão para uma taxa de mortalidade de 700 mil perdas por ano no mundo, em razão desse mesmo problema da resistência. Isso também antes de se falar em Covid, tá? Então, vejam que realmente já existia uma preocupação sobre essa temática de resistência muito antes de nós termos esse agravante que é a pandemia pelo coronavírus, tá? Bom, então lá em 2017, quando a Organização Mundial da Saúde, né, olhava com atenção para isso tudo, para essa questão da resistência, ela elaborou, né, a partir de muitos critérios, como qual era o nível de letalidade de infecções por uma dada bactéria, se essa dada bactéria causando uma infecção requeria um tempo de internação muito prolongado, se essa bactéria resistente, ela ocorria só no ambiente hospitalar ou se ela era vista também no ambiente comunitário. Então, houveram aí alguns critérios para serem originadores dessa lista, né? E essa lista, então, tinha e continua tendo como objetivo fomentar a pesquisa e o desenvolvimento de novas drogas antimicrobianas, de novas alternativas antimicrobianas, tá? E essa lista, gente, ela traz para nós, de modo nada surpreendente, eu diria, né, o que a gente acaba vendo em muitos laboratórios aqui no nosso país e também fora do país, tá? É considerada a prioridade crítica, a prioridade máxima, o achado, né, de alternativas terapêuticas para o combate de infecções por Acinetobacter baumannii e Pseudomonas aeruginosa resistentes aos carbapenems, e também de enterobactérias como Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, entre outras enterobactérias, que também sejam resistentes aos carbapenems e ou que sejam produtoras de beta-lactamase de espectro estendido. Então, esse universo que está aqui apresentado para vocês é o que tem de mais crítico, de mais preocupante, né? Ou pelo menos que tínhamos até 2017. Eu brinco com o que tínhamos até 2017, quando essa lista foi criada, porque hoje nós já estamos em 2021, né? E a gente tem a clareza e a certeza de que isso continua se mantendo ou está ainda mais agravado, tá? Depois dessa prioridade crítica, gente, tem outros germes que são considerados de prioridade alta, tá? E a gente tem o enterococo resistente à vancomicina, o Staphylococcus aureus meticilina resistente, né? Resistente à oxacilina, os Staphylococcus aureus não sensíveis à vancomicina, tá? Helicobacter pylori, que não responde à claritromicina, resistente à claritromicina, entre outras bactérias. E aqui embaixo tem uma bem importante, gente, que é a Neisseria gonorrhoeae, né? O agente etiológico da gonorreia, é resistente à cefalosporina e às fluoroquinolonas, certo? E num terceiro momento, né, nós temos aí a prioridade média, então, para o pneumococo, tá? O Streptococcus pneumoniae, que não é sensível à penicilina, o Haemophilus influenza com resistência à ampicilina e a Shigella, espécies de Shigella resistentes as fluoroquinolonas. Então, essas são as 3 prioridades, né, sugeridas lá em 2017 para o desenvolvimento de novas drogas, em razão da escassez de medicamentos que nós estamos vivendo e com uma previsão de que lá em 2050, se não tivesse Covid, que a gente ia estar sem alternativas terapêuticas, caso não apareçam recursos alternativos, tá? Bom, para que não fique, né, uma ideia equívoca de que o único vilão pela resistência bacteriana é realmente o uso na prática clínica, no tratamento de infecções, né, o uso em ambiente hospitalar, enfim. Gente, esse dado aqui, ele alerta para algo muito verdadeiro, tá? 70% dos antimicrobianos produzidos em nível mundial, eles são destinados ao consumo animal. Acreditem, sim, isso é verdade, tá? Então, provavelmente, como promotores de crescimento, né, eu não tenho
conhecimento nesta área, mas os trabalhos relatam que seria destinado principalmente a essa função de serem utilizados antimicrobianos em recursos alimentícios para promover um ganho de crescimento nos animais, né, um promotor de crescimento, e os outros 30%, aí sim, seriam drogas, né, que são utilizadas para consumo humano, para tratamento de infecções clínicas, né. Então, junto com essa condição, né, de nós termos aí um uso bastante expressivo dentro da área animal desses antimicrobianos, mais um outro percentual, né, de uso de antimicrobianos para consumo humano, no sentido de tratar essas infecções, nós ainda temos outras coisas, né, outras variáveis que contribuem para a resistência bacteriana. E aqui, gente, entra algo que é inevitável, né? Mas nesse momento de pandemia, o que a gente está encontrando, né? Um uso realmente muito necessário e bastante massivo de diferentes substâncias, desinfetantes, germicidas, biocidas, enfim, né? Para promover essa sanitização, essa desinfecção, a asepsia, né? Dependendo de cada finalidade, mas assim, todo mundo está tendo muito cuidado, né, com a questão higiênica e está se fazendo valer de produtos que proponham fazer esse controle de micro-organismos. Então, o que vai acontecer? Se a gente está usando muito mais desses produtos, esses produtos eles vão acabar chegando até as fontes ambientais, né? Através do esgoto, vai até as fontes ambientais e acaba largando nesse universo a presença de uma quantidade muito maior do que a que habitualmente a gente vinha usando dessas substâncias. E isso também vai contribuir para uma seleção de micro-organismos resistentes, certo? Então, assim, aqui até quero aproveitar e fazer um parêntese, gente. A condição, né, de necessidade de higiene das mãos por causa do controle aí da não disseminação do SARS-CoV-2, não há necessidade da gente utilizar um sabonete antisséptico, né, com princípio ativo antimicrobiano. Não há necessidade. Nós podemos usar o nosso sabonete convencional, bem higienizadas as mãos, bem lavadas, com movimentos corretos, né, é suficiente para controlar, certo? Mas isso acaba passando, né, numa condição até daquela ansiedade de conseguir fazer o melhor que está ao nosso alcance. Então, assim, a gente se faz valer de produtos maravilhosos, super desinfetantes, né? Eu nunca vi na prateleira do supermercado tanto lisoforme vendido, porque eu já usava lisoforme antes, só que agora nunca tem no supermercado lisoforme, que é um produto desinfetante bastante potente. Por quê? Porque as pessoas estão, né, caindo nisso que eu acabei de comentar, utilizando massivamente também esses produtos sanitizantes, e isso tudo, gente, vai ter um destino, né? Isso tudo vai acabar parando no meio ambiente. Então, esse material aqui, gente, ele é da Organização Pan-Americana de Saúde, tá? E ele é um material de divulgação justamente para conscientizar as pessoas de que os micro-organismos resistentes, as bactérias resistentes, elas não são originadas somente lá no ambiente hospitalar, né? Não, elas são originadas em diferentes momentos e existe um ciclo, vamos dizer assim, desses micro-organismos, tá? Então, sim, eu posso ter lá no indivíduo que tem uma infecção bacteriana e faz um uso de um antibiótico de modo empírico, que não era para ter usado e ele usou, ou então, ele até usou o antibiótico correto, tá? Mas quando eu uso o antibiótico correto, ainda assim, eu não estou livre e não estou isento da condição de seleção, né? De seleção in vivo. Então, eu vou matar os agentes responsáveis pela minha infecção, né? As bactérias que estão causando a infecção, mas as outras que são parte da minha microbiota e não são sensíveis àquele antimicrobiano, elas vão ser expostas àquela droga e vão permanecer vivas, né? Então, já está aí ocorrendo uma possibilidade de uma seleção desses micro-organismos. Então, através das fezes, né, esses micro-organismos vão chegar até os recursos naturais, né, até as fontes hídricas. Lá nas fontes hídricas nós vamos ter
Peixes, né? Podemos comer estes peixes que foram expostos a, né, que tiveram contato com essas bactérias resistentes. O gado, né, vai poder se alimentar desse recurso hídrico, vai poder, então, ingerir essas bactérias resistentes e excretá-las, né, depois de já ter passado aí por um processo interno de alterações. Nas fezes, essas bactérias vão estar, e essas fezes poderão ser usadas como adubo, e esse adubo vai entrar em contato com o alimento, e esse alimento vai chegar até a minha mesa. Então, gente, é um ciclo, tá? Eu acho muito oportuno esse material, porque ele desmistifica essa ideia de que as bactérias resistentes estão só no ambiente hospitalar, e que o grande vilão das bactérias resistentes é o uso de antibióticos no hospital. Não, no hospital é necessário. No hospital existem pacientes que estão com risco de perder a vida se não fizerem um tratamento antimicrobiano correto. Então, sim, lá existe um uso bastante aumentado de antimicrobianos, mas não é só lá que se originam as bactérias resistentes, e elas podem sim estar em diferentes locais. Inclusive, gente, até convido vocês podem pesquisar, vocês vão ver, tem muitos trabalhos mostrando isolamentos de germes resistentes a partir de fontes ambientais diversas. Solo, água, enfim, sedimentos. Tem, gente, tem. Então, acreditem, isso está lá e está perto de todos nós. A Organização Mundial da Saúde, gente, na metade do mês de abril agora desse ano, ela publicou um relatório, tá? Onde ela comenta que dos 43 antibióticos que estão em estudos de fase clínica, tá? Ela percebeu que nenhum destes 43 resolve de modo eficaz, eficiente, o problema da resistência antimicrobiana. E isso por quê? Porque esses 43 produtos, né, antimicrobianos diferentes, na verdade, eles não são tão diferentes assim. Eles apenas são drogas que são variações, são modificações de famílias de antibióticos já muito antigas. Então, por se tratarem de modificações de drogas antigas, o que a gente espera? A gente espera, gente, que ocorra um rápido desenvolvimento de resistência a essas novas, digamos assim, drogas, né? Porque, na verdade, elas não são tão novas assim. Para ser novo, tinha que ser algo completamente diferente, inédito, né? E não, são modificações. Esses medicamentos, eles são modificações a partir de famílias de medicamentos antimicrobianos que já são conhecidos, tá? Consequentemente, gente, o benefício clínico que a gente pode esperar desse tipo de medicamento é reduzido e limitado, né? Limitado, não ilimitado, limitado. Bom, qual é a boa notícia? Se é que eu posso dizer que é uma boa notícia, né? A Organização Mundial da Saúde também fez, né, nesse relatório, uma percepção de que em 2020, haviam 27 produtos que estavam em desenvolvimento, ainda não estavam em fase de testes, mas estavam em desenvolvimento, e que esses 27 agentes, esses sim, foram vistos como substâncias antibacterianas, né, ou antimicrobianos, que não eram convencionais. Por quê? Porque eles não eram fármacos pertencentes a famílias, né, ou grupos ou classes de medicamentos já conhecidos. Eles eram compostos, na verdade, por produtos derivados de anticorpos, alguns deles contendo bacteriófagos, que são vírus responsáveis por infectar e matar de modo seletivo bactérias indesejadas. Alguns deles eram subprodutos desses bacteriófagos, que são enzimas líticas que esses fagos produzem. Então, alguns produtos à base dessas enzimas, né? E outros produtos que também trabalhavam aí a questão de uma melhoria da resposta imunitária do paciente, com o intuito, então, de possibilitar a recuperação da infecção. Então, esses 27 agentes, não conhecidos, não declarados, tá? Não está público isso, mas eles indicam que são, então, diferentes. E aí, nesse diferente, existe uma perspectiva positiva, ainda que pequena, né, de que isso possa realmente ser bem melhor do que nós vemos ou vínhamos tendo até então.
Bom, gente, mas dentro desse universo do que temos até então nós temos isso, tá? Nós temos as cefalosporinas e os monobactâmicos, que já existem muitas bactérias resistentes. Aí, as melhores drogas beta-lactâmicas e mais potentes são os carbapenêmicos, e a gente já mencionou, né, naquele meu desenho da evolução lá, né, os carbapenêmicos, eles têm aí enzimas capazes de hidrolisá-los, que são as carbapenimases, né, a KPC é uma das mais conhecidas. E, bom, o que se faz quando uma bactéria tem resistência aos carbapenens? Pessoal, o que se faz é usar a última alternativa, né, que são as polimixinas. As polimixinas, elas são drogas antimicrobianas que foram lançadas na década de 70, 80, e que deixaram de ser utilizadas naquela ocasião, porque elas eram drogas que apresentavam uma toxicidade elevada e continuam apresentando, só que naquele momento, né, outras alternativas antimicrobianas mais atrativas se apresentaram, então as polimixinas foram deixadas de lado, tá? Então, nesse cenário de bactérias muito resistentes aos carbapenêmicos, resistentes a várias outras drogas, as polimixinas passaram a ser uma alternativa. Claro, né, que aqui quando eu me refiro passaram a ser uma alternativa, eu não estou sendo taxativa e afirmando que o tratamento tem que ser com polimixina, mas que pode chegar a ser com polimixina se o teste de sensibilidade, né, à polimixina, mostrar que realmente a bactéria é sensível a esta droga, certo? Muitas bactérias são sensíveis à polimixina, contudo, nós já temos aí muitos relatos, né, na literatura. Aqui eu trouxe de 3, né, daquelas mesmas 3 bactérias que estavam lá na lista crítica, que eu mostrei para vocês agora há pouco. Olha só, Klebsiella pneumoniae, multidroga resistente e com resistência à polimixina, tá? Aqui no nosso país. Depois um relato de Pseudomonas aeruginosa, também aqui no nosso país, resistente à polimixina, tá? E esse daqui não é aqui no nosso país, tá? Se eu não me engano, posso estar equivocada. Não, é daqui também. Agora eu vi aqui o Newton Nicopan, é daqui sim. Então aqui com a Cinetobacter baumannii, também resistente à polimixina, além de ter resistência a outras drogas, tá? Então, essas bactérias, gente, que são resistentes a tudo, não existe nenhuma droga, nenhum antimicrobiano para o qual essa bactéria seja possível de ser combatida, essas bactérias, elas são chamadas de Extreme Drug Resistant, tá? Então, aqui nós temos bactérias totalmente resistentes. No Brasil, a gente chama, né, a gente traduz aí, digamos assim, para um linguajar daqui, como pan-resistente. Então, pan-resistente é quando é resistente a tudo, não tem alternativa terapêutica. E multidroga resistente, que é o que aparece aqui, ó, multidrug resistant, essas MDR são aquelas bactérias que elas têm múltiplos mecanismos de resistência. Por que múltiplos? Porque elas são resistentes a pelo menos 3 categorias distintas de antimicrobianos. Então, apresentando resistência a 3 categorias ou mais, ela é multidroga resistente, e quando ela apresenta resistência a todas as classes de medicamentos, nós temos as pan-resistentes, tá? Bom, esse slide aqui, ele vem, né, contribuir para essa visualização do que eu acabei de dizer, tá? Então, aqui do lado esquerdo da imagem, nós temos, né, um teste de sensibilidade, um antibiograma, com vários disquinhos de antibióticos, ó, sem halo ou com halos muito pequenos de inibição, né? Mas nós temos aqui, ó, essa droga que tem um halo de inibição bem expressivo, e aqui outra com halo de inibição bem expressivo, que provavelmente seria sensível, né, a essas drogas. E aí a gente poderia caracterizar este micro-organismo como um isolado multidroga resistente, tá? Em compensação, essa bactéria que está aqui nessa plaquinha, tá, que é uma Klebsiella neste caso, essas imagens não são minhas, tá, gente, são da internet. Aqui vocês vão ver, mas tem um halo de inibição. Sim, gente, tem um halo de inibição muito pequeno, tá, isso daqui caracteriza a resistência, e para as outras drogas, idem. Então, esta bactéria, esse isolado que está aqui do lado direito, é um isolado bacteriano
pan-resistente, tá? Com resistência a todas as drogas testadas, certo? Bom, entrando um pouquinho aí no contexto da COVID, gente, eu vou tentar ir um pouquinho mais rápido para não avançar tanto no tempo. Esse trabalho aqui, ele é super interessante, por quê? Esse trabalho, ele vem de encontro, né, foi uma meta-análise que foi feita, envolveu aqui, 24 estudos foram avaliados nessa meta-análise, e eles determinaram qual era a taxa, digamos assim, de co-infecção bacteriana em pacientes com COVID. Então, eles analisaram aí, dentro desses 24 estudos, um montante de 3.338 pacientes. Desses 3.338 pacientes na admissão hospitalar, 3,5% desses pacientes tinham uma co-infecção por bactérias no momento da admissão hospitalar. Então, esses 3,5% tinham que receber antibióticos? Tinham. Depois, nós temos aqui um outro dado, mostrando 14,3% dos pacientes que acabaram desenvolvendo uma infecção bacteriana secundária ao COVID, ou seja, precisavam também de tratamento antimicrobiano, tá? Então, nós temos esses dois percentuais aqui, que são de pacientes que realmente precisavam de terapia antimicrobiana. Assustadoramente, gente, olha aqui, 72% dos pacientes nessa meta-análise receberam prescrição de antimicrobianos. Então, tem um percentual bem importante aqui de pacientes que não tinham infecção bacteriana e que receberam, sim, antimicrobianos e fizeram, sim, uso desnecessário de drogas antibacterianas, tá? Esse outro trabalho aqui, ele vem mais ou menos nesse mesmo sentido, tá, gente? Ele mostra qual é o percentual de pacientes que recebeu algum tipo de terapia antibacteriana, tá? Algum antimicrobiano, né? Aqui do lado vocês encontram, todos os antimicrobianos que foram levantados aí nesse estudo. Esse estudo envolveu, gente, todas essas linhas aqui, cada cor representa uma localização, então tem Itália, Espanha, tem Wuhan, que foi o epicentro inicial, né, da pandemia, e todos eles, então, mostrando alguns índices variáveis, né, mas de uso de antimicrobianos. Então, cefalosporinas, por exemplo, foram usadas numa média de 33% dos pacientes, as quinolonas, né, as fluoroquinolonas, 62%, as quinolonas, 35%. Antes que alguém me pergunte qual é a diferença de quinolona e fluoroquinolona. Gente, as quinolonas, elas são mais primitivas e as fluoroquinolonas são melhoradas. Então, quinolonas, ácido nalidíxico e fluoroquinolonas, ciprofloxacina, norfloxacina, não, mas, enfim, também levofloxacina, gatifloxacina, moxifloxacina, né? Cada uma aí nas suas gerações, certo? Então, o que fica evidente aqui? Bom, que os pacientes, né, em maior ou menor proporção, nesses diferentes locais, receberam, sim, terapia antimicrobiana, estando com COVID-19. E aqui, nesse mesmo estudo, um detalhamento. Pessoal, olha quantas pessoas receberam de modo desnecessário antimicrobianos. Desse estudo que foi realizado na China, em Wuhan, que envolveu 41 pacientes, todos os pacientes, 100% deles, todos os 41 receberam tratamento antimicrobiano. Quantos tinham infecção bacteriana? Olha aqui do lado, somente 4, 10%. Um absurdo, tá? E assim a gente vê, né, se repetir. Aqui também, 94% dos pacientes desse outro estudo, realizado também em Wuhan, na China, 94% dos pacientes receberam antibióticos. Quantos tinham infecção verdadeira? Um só. Um paciente, 1%. E esses números, eles vão, então, né, aqui essa tabela não está na íntegra aqui, se vocês tiverem interesse, vocês podem olhar, mas a situação é essa. Se usou o antimicrobiano e num percentual muito pequeno das vezes, havia real necessidade do uso desses antimicrobianos. O que é que isso significa, né? Um uso realmente abusivo, como o Rodrigo falou no início desse nosso encontro,
um uso desnecessário, né? Que contribui, infelizmente, né? Contribui aí para o evento da resistência. Então, aqui, gente, eu sigo mostrando alguns trabalhos, tá? Esse aqui foi publicado no The Lancet, que ele também afirma o quê, né? Que a taxa de co-infecção por bactérias em pacientes com Covid-19, ela é uma taxa baixa, certo? Nesse estudo aqui, a taxa foi inferior a 5%. Ou seja, será que é mesmo tão necessário administrar antimicrobiano? Gente, eu não sei se é tão necessário, eu acho que cada caso é um caso, mas o que a gente vê aqui de evidência é que muitos pacientes recebem e muito poucos precisariam receber, de fato, esse antimicrobiano, né? Aqui é outro trabalho, tá, gente? Eu não quero que vocês fiquem impressionados aqui ao olhar essa coluna, né? Micoplasma pneumoniae, 40%. Não, gente, isso daqui é a distribuição percentual que das bactérias que foram encontradas, né? Também foi uma meta-análise, né? Uma revisão sistemática e uma meta-análise de diferentes trabalhos. Eles encontraram que um percentual muito pequeno de bactérias foi identificado, né, como um agente etiológico que estava causando uma co-infecção nesse paciente com Covid, e dessas bactérias, a maior parte delas, 40% dessas poucas bactérias, eram Mycoplasma pneumoniae, tá? Então, cuidado aqui para não achar que, nossa, tem muita infecção por Mycoplasma pneumoniae. Não. A taxa de infecção por micoplasma e pelas outras bactérias, ela foi muito baixa no estudo, mas a distribuição dentro do universo de bactérias, vou até ser pontual com você, gente, 27 isolados bacterianos, tá? E desses 27 isolados, 40% eram Mycoplasma pneumoniae e 10, um pouquinho mais, eram Pseudomonas aeruginosa, cerca também de 10% Haemophilus influenza e assim por diante para as outras bactérias, tá? Agora, olha só que interessante, o próximo gráfico é desse mesmo trabalho, e ele traz aqui a co-infecção também, só que agora por vírus, tá? Então, co-infecção por vírus sincicial respiratório, aqui né, do montante de infecções, co-infecções respiratórias, a gente teve aí uma participação mais ou menos semelhante, né, para os primeiros 4 vírus ali, que é a influenza A, a influenza B, os enterovírus e o vírus sincicial respiratório, tá? Então, muitas co-infecções acontecem, não são bacterianas, são virais, e, gente, infecção bacteriana se trata com antibiótico, infecção viral não se trata com antibiótico, né? Então, essa é a tecla que a gente vai insistir, certo? Para realmente sensibilizar. E é um trabalho realmente de sensibilização, né? O povo, todo mundo tem que se dar conta do que está acontecendo e ajudar e auxiliar e contribuir dentro das suas possibilidades. Gente, esse trabalho aqui, esses dados, na verdade, isso aqui não foi um trabalho publicado, isso aqui é um dado que foi apresentado num webinar recentemente. São dados do Centro Hospitalar Evandro Chagas, tá? Só dos resultados das hemoculturas, ou seja, das culturas de material sanguíneo de pacientes com Covid, tá? Então, esses pacientes com Covid tiveram, né, na corrente sanguínea, Acinetobacter, 21 pacientes tiveram Acinetobacter, 35 pacientes tiveram enterobactérias na corrente sanguínea, 10 pessoas tiveram pseudomonas e 20 tiveram Staphylococcus aureus, e aqui um percentual, né, uma quantidade pequenininha, não sei se 3 ou 4, Enterococcus fecalis. O que é interessante aqui? De novo, né, nós temos aí gram-negativos bombando, né, Acinetobacter, enterobactérias, mas também o Staphylococcus aureus, que apareceu aí com um número muito próximo do Acinetobacter, tá? O que é mais interessante nesse trabalho, gente, é a gente olhar como era o percentual de sensibilidade dessas bactérias que foram encontradas na corrente sanguínea desses pacientes. E olha só, todos os 21 Acinetobacter eram multidroga resistentes. Aqui nas enterobactérias, a principal enterobactéria foi a Klebsiella pneumoniae, tá? Até houve outras enterobactérias, mas 25 Klebsiella pneumoniae, 22 delas, quase 90%,
eram multidroga resistentes. E o mesmo aconteceu com Staphylococcus aureus, tá? Um percentual aí de 85% dos Staphylococcus aureus desse estudo eram multidroga resistentes. Então, gente, a multiresistência, ela está aí, ela é uma constante e tudo indica que ela é uma constante em ascensão, né? Uma constante no sentido de que estará sempre presente e em ascensão porque ela está numa tendência realmente de ter os seus números aumentados. Gente, em relação à azitromicina, que é um, né, antimicrobiano que tem sido extensivamente visto aí, né, na literatura, nos meios informais, né, as pessoas falando que tomaram azitromicina, ou que tem azitromicina em casa, porque talvez eu precise. Povo, a azitromicina, esse estudo aqui, ele foi feito por um pessoal aqui do nosso país, tá? Esse estudo aqui, ele é muito, muito interessante, porque ele leva em consideração a questão farmacocinética e farmacodinâmica dos macrolídeos, tá? Dentro dos quais a gente tem a azitromicina, é um macrolídeo, né? Junto com a claritromicina e a eritromicina. Então, os macrolídeos, eles têm, né? No caso, a azitromicina, ela tem um tempo de meia-vida bastante grande, tá? É cerca de 68 horas, certo? O que acontece, então? Com esse tempo de meia-vida prolongado, todos aqui, quem já fez uso de azitromicina, talvez lembre, né, que a posologia é um comprimido, uma cápsula ao dia, só. Por quê? Porque realmente ele é um medicamento que ele tem uma longa meia-vida, eu não preciso ficar tomando, né, mais de uma dose, nem devo, é um comprimido a cada 24 horas. Essa taxa de meia-vida prolongada, né, ela acaba em algum momento fazendo com que eu tenha concentrações teciduais e séricas subinibitórias, tá? Também prolongadas até a próxima dose. E nessa janela, eu vou acabar tendo uma possibilidade de seleção de subpopulações bacterianas resistentes aos macrolídeos, no caso, resistentes à azitromicina. Então, esse artigo, ele alerta para, né, a importância e o cuidado que a gente precisa ter em relação à azitromicina, que está sendo tão utilizada, tão falada, tão considerada, eu tenho certeza que ela estará contribuindo de maneira muito importante para a seleção de linhagens bacterianas resistentes. Esse resultado, gente, da resistência, ele não vai aparecer agora, né? Não vai aparecer mês que vem, mas ele está sendo, né, desenvolvido, ele está em desenvolvimento, e em algum tempo, quando estudos possam se apresentar trazendo esses dados, eu tenho certeza que eu vou acabar confirmando, né, essa ideia de que nós realmente vamos estar num cenário menos favorável cada vez mais, tá? Esse material aqui, gente, é da Organização Pan-Americana de Saúde, tá? É um trabalho, na verdade, um material de divulgação realmente com informações importantes acerca de eu uso antibiótico, eu não uso, quando eu uso, o que eu faço. Então, essas questões que estão aqui em negrito, na verdade, são essas que estão em azul aqui, né? E abaixo delas tem as explicações. Então, os antibióticos podem ser usados para tratar a Covid-19, gente? A resposta é clara. Covid é vírus? Sim. Então, não usa antibiótico. Antibiótico é para tratar a infecção bacteriana. E aí vem a segunda pergunta, mas quando os antibióticos podem ser administrados aos pacientes com Covid-19? Somente se o paciente tiver uma co-infecção bacteriana. Aí ele vai precisar utilizar um antimicrobiano, certo? E preferencialmente, né, é o cenário ideal que ele pudesse usar esse antimicrobiano prescrito a partir de um resultado de um teste de sensibilidade, né? Então, que pudesse ser coletada uma amostra, ser isolada a bactéria, ser feito o perfil de sensibilidade, e aí o médico, com esse resultado de perfil de sensibilidade, fazer a prescrição, né? Infelizmente, nós não vivenciamos isso não é uma realidade, né? Mas seria o cenário ideal. Também para contribuir, né, em relação ao uso, né, e abuso dos antibióticos, testar, né, gente, testar para COVID é fundamental. Por quê? Porque se ficar confirmado que você tem COVID, COVID volta à pergunta anterior, né, a primeira,
Covid é uma infecção viral. Se você não tiver indícios e evidências de infecção bacteriana, não é para fazer uso de antimicrobiano algum, tá? Depois aqui tem um outro alerta, né, para não ocorrer a automedicação com antibióticos, tá, gente? Porque esse tipo de medicamento, ele precisa ser utilizado com cautela e com cuidado, né? Então, o fato de eu ter um antibiótico em casa não me permite, não deve permitir a ninguém a ideia de que, eu vou tomar para me prevenir, eu vou tomar porque e se, né? E se não, gente, tem que ser com certeza, certo? E essa certeza, né, ela vai ser uma tranquilidade para vocês se vocês conseguirem, se todos nós conseguirmos continuar, né, colocando em prática as boas práticas higiênicas, né? Lavagem de mãos, limpeza de itens, né? Aqui em casa, felizmente, nós estamos aí há quanto tempo de pandemia já? 1 ano e 5, 6 meses, já perdi as contas. Por sorte, aqui em casa está todo mundo de boa, né? Porque nós realmente seguimos todas as recomendações de uso de máscara, higiene criteriosa, entrou em casa, tira calçado, vai direto para o banheiro, lava bem as mãos. Não precisa ser aquele sabonete antisséptico com clorexidina, não. Sabonete normal, bem higienizado, bem lavado, tem uma ótima ação sobre o vírus, sobre bactérias, funciona perfeitamente, tá? Então, assim, para finalizar, gente, eu acho que diante de tudo isso que a gente comentou, né, o uso de antimicrobianos, ele vai ser necessário, eu não vou discutir, não tem que usar. Claro que vai ter situações em que sim, vai ser muito necessário e fundamental utilizar, mas a questão aqui é, qual é esse momento? Sou eu quem decido? Não. Essa decisão, ela deve partir de um corpo clínico, né? E deve ser feita com muita prudência, com muita cautela, com muita propriedade. Então, use sim antibiótico, né? Por via oral, quando prescrito, por via intravenosa, quando prescrito, mas assim, gente, nunca use por via das dúvidas, né? Por via das dúvidas não dá para usar, gente. Essa via não é aceitável, certo? Eu quero agradecer aí, mais uma vez, ao Rodrigo pelo convite, né? Agradecer a quem está prestigiando aí o evento e dizer que estou, né, disponível aí para fazermos uma interação, uma troca de ideias, de informações, de opiniões. Primeiramente, obrigado, Simone, obrigado pela excelente explanação que nós tivemos, uma aula agora durante esse período aqui, maravilhoso, adorei o Via das Dúvidas, o Via das Dúvidas ali foi espetacular. Indo então para a questão de algumas perguntas, a gente tem, por exemplo, a pergunta do Daniel Tormes, que ele pergunta se, eu sei que tu já mencionaste durante, mas talvez poderia reforçar, a questão se já tem algumas pesquisas em andamento para novos antimicrobianos, já que a gente tem cada vez mais esse problema de ter mais bactérias multiresistentes e até pan-resistentes. Então, como está o andar dessas pesquisas em relação à busca desses novos antibióticos? Então, como eu comentei com a fala anterior, né, durante a minha fala, o que nós temos são esses relatórios, né, que a Organização Mundial da Saúde aí emitiu, onde está indicado que sim, que existem 27 produtos, digamos assim, né, mas 27 recursos terapêuticos que estão aí em fase de desenvolvimento para serem uma promessa, digamos assim, no que diz respeito a tratamento de infecções, tratamentos alternativos para infecções bacterianas, né? Tratamento não, ele é um antibacteriano, porque ele vai ter uma ação sobre a bactéria, mas ele não é um antibiótico, né? Então, sim, existem. Eu desconheço quais são esses produtos, né? O material disponibilizado realmente informa que são, como eu comentei, alguns produtos derivados de fagos, alguns produtos à base de anticorpos, enfim, né? Nada muito detalhado. E estamos todos aí na torcida, né? Para que isso realmente possa mudar e que mude o quanto antes, né? Que apareça
Porque a situação, gente, é assim, né? Eu torço para não precisar entrar para um hospital, porque o medo que fica é esse: a gente entra e será que a gente sai? Não sabemos, né? Dependendo da epidemiologia local, dos micro-organismos que ali circulem, a gente não sabe, né? Então, o melhor é se cuidar, se prevenir e torcer para que não sejamos vítimas, né? E se tenhamos aí pessoas que estejam, né, familiares ou pessoas próximas, acho que o negócio é ter muita fé, muita oração, porque isso também pode ajudar de alguma maneira, né? Mas, cientificamente falando, nós estamos num momento bastante crítico, bastante crítico. Com certeza. Tu mencionaste a questão dos fagos. Os fagos não seria uma questão assim, na verdade, o uso de fagos não é de agora, né? Se duvidar, eu acho que tá lá da época ainda quando estava surgindo a penicilina, talvez até antes ali. Aí pararam o uso por causa da questão do surgimento dos antimicrobianos ali, a penicilina da vida. Será que o fago não é o futuro para a questão ali para combater esses mecanismos de resistência, já que a gente não consegue outras alternativas fora aí? Tipo assim, eu pelo menos, eu já acompanhei alguns trabalhos que você faz com seus orientados em si. Eu tenho uma esperança imensa em cima dos fagos, da possibilidade de utilização para poder fazer o combate a essas bactérias pan-resistentes. Eu vejo como uma alternativa promissora. Com certeza, Rodrigo, tu tem toda a razão. A gente já fez aí alguns trabalhos com a Nicole, né, que já está trabalhando até numa instituição de ensino aí em Camboriú, mas a Nicole, ela fez isso, ela conseguiu encontrar, né, isolar e caracterizar alguns fagos que tinham capacidade de infecção e morte para algumas bactérias multiresistentes. A gente não trabalhou com nenhum germe pan-resistente, mas com multidroga resistente, sim, isso aconteceu. E agora a gente tem outros alunos que estão aí no segmento, né, para dar uma ampliada nessas informações, mas isso é muito incipiente. Aqui no nosso país, realmente ainda é muito, muito tímido, né, está andando assim muito timidamente. Contudo, tu fizeste uma colocação muito pertinente, Rodrigo. Os fagos, eles são mais antigos do que os próprios antibióticos, tá? Eles são realmente muito antigos, são daí da 1917, mais ou menos. A gente tem a descrição aí dos primeiros usos de bacteriófagos, e eles deixaram de ser utilizados, por quê? Porque economicamente eles não eram interessantes, o que era mais interessante eram os antibióticos, então eles realmente foram deixados de lado, como tu disseste. E eu não tenho dúvidas, eu também tenho muita esperança nos bacteriófagos, porque eles têm exatamente essa propriedade, né? Como todo vírus, ele infecta de modo específico um dado hospedeiro, que seria uma bactéria X, Y, Z, enfim, causaria a lise dessas bactérias e nenhum prejuízo para o hospedeiro, eu digo para o indivíduo, né, que está infectado por aquele micro-organismo. Então, em alguns locais, por exemplo, na Geórgia, em alguns locais, muito poucos nos Estados Unidos, mas principalmente na Geórgia, na Rússia, nossa, existem polos, assim, muito desenvolvidos para essa questão de medicamentos à base de fagos, produtos farmacêuticos ou produtos medicamentosos à base de fagos. Isso já é uma realidade em alguns países do mundo, mas aqui no nosso, eu acho que ainda estamos bastante distantes, talvez, né, com essa aprovação de alguns desses 27 produtos, talvez isso acabe chegando, né, em nível mundial, uma distribuição mundial, uma produção mundial, porque o que a gente tem está lá, né, então está na Rússia, está na Geórgia, está em alguns locais e dali não sai, né, então aqui não sei quando que vai chegar. Vamos torcer, tem que ficar na torcida só, né, no só momento. Na torcida. O Daniel também fez uma segunda pergunta aqui, aproveitando aqui, ele botou, prof, quanto à amoxicilina mais clavulanato de potássio, também está sendo muito prescrito? Também está sendo muito prescrito e também está no mesmo time, né? A amoxa com ácido clavulânico é um beta-lactâmico com inibidor de beta-lactamase, né? Então, é uma droga interessante? Mas ela é interessante para tratar o quê? Para tratar infecções comunitárias, né? Para tratar pneumonia comunitária, para tratar infecções do trato respiratório superior.
E, gente, eu não posso afirmar de modo taxativo, mas tudo indica, né, que uma projeção será, se a gente começar a utilizar também, né, muito desse antimicrobiano, vai ser catastrófico o que vai acontecer, porque alguns micro-organismos, por exemplo, o próprio pneumococo, tá? O Streptococcus pneumoniae. Será que a gente vai conseguir tratar uma infecção por Streptococcus pneumoniae mais facilmente depois de tanta utilização de amoxicilina com ácido clavulânico? A pergunta é, provavelmente não. Então, nossa, gente, eu não quero condenar quem está prescrevendo, eu não quero condenar quem está tomando, não quero, a ideia não é essa. É que eu estou aqui falando como microbiologista e estou olhando assim para o horizonte e vejo tudo negro, porque, gente, a prescrição, ela é algo constante, né? Eu converso com muitas pessoas que estão com sintomas, aí aparece uma dorzinha de garganta, um pouquinho de febre, receita de antibiótico. Será que é realmente necessário? Será que esse é o momento? Será? Né? Será? O que vocês acham? Será? A conta talvez venha, já está vindo, mas eu tenho minhas suspeitas que... Suspeita não, né? Que depois que conseguisse estabilizar a questão do Covid, que o pessoal finalmente ser vacinado, que se demorar tanto assim, a variante vai pegar e não vai ter vacina que vai se resolver, né? Mas, esperando que as coisas melhorem, que os casos caem, depois venha o problema, né, da questão desse uso desenfreado que está tendo dos antimicrobianos. E aí começa a parar a gente no hospital, tendo infecção, tendo problema, e não há bendito, na verdade, de um antimicrobiano que vai conseguir solucionar o problema da pessoa, e aí vai ter maiores problemas, porque realmente hoje não é avaliado quando a pessoa tem Covid, ou então ter apenas os sintomas semelhantes, pode ser um resfriado em si. O pessoal já tem alguns locais que já dão um kit, né? Um kit com azitromicina, com tudo ali, e a pessoa nem sabe se tem, não tem resultado positivo, mas toma porque ela também está com medo de ter alguma coisa. Então, ela pega, a pessoa me receitou ali, vou utilizar, se utiliza, em si aí, de repente, utilizou para nada, né? E aí também nós temos o pessoal que tem problema, às vezes, com algum tipo de infecção, é dado o antimicrobiano para ele, que é um antimicrobiano correto, mas ele não termina o tratamento, porque ele dá uma melhorada nos sintomas, ele termina o tratamento lá na metade. Aí eu acho que não vale. Aí fica aqueles comprimidos ali na gaveta. Uma próxima vez que eu tiver, eu vou tomar isso aqui de novo. Aí fica naquele negócio, né? Tomando em parcela os antimicrobianos. Ai, tô com dor de garganta. Vai lá, eu tenho aqui uma azitromicina, uma eritromicina aqui, eu tenho aqui, vou pegar, vou tomar uns aqui, vou melhorar. Isso aí, pior é que é. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Ninguém é dono da verdade, tá, gente? Isso é uma questão realmente de posicionamento, de reflexão. Como tu disseste, Rodrigo, eu acho que é bem isso, né? Tá todo mundo com medo, tá todo mundo com insegurança, existe um medo pairando, então, sim, aparece um sintoma, você procura atendimento médico, o atendimento também provavelmente vai te dar, né, o que tu queria ou o que ele acha que é o correto naquele momento. E eu não estou discutindo se está correto ou não está correto, tomar ou não tomar. A questão é que, quando eu mostro esses dados, como eu mostrei, né, de que nas condições em que os pacientes tinham Covid, a co-infecção bacteriana, ou mesmo uma infecção bacteriana secundária, ela ocorre num percentual muito baixo, muito inferior ao que se imagina para essa proporção com a qual se está usando o antimicrobiano. Então, não existe uma equalização, né, entre real número de infecções bacterianas e o uso de antimicrobiano. O que a gente tem é muito uso de antimicrobiano e um número menor de infecções bacterianas. Então, tem coisa sobrando, né? Agora, se tiver aí gente da microbiologia assistindo, a gente sabe, uma das maneiras mais confiáveis de se ter certeza se existe ou não existe um processo infeccioso é através de um exame bacteriológico, né? E isso não é feito, né? Não é feito, não é uma rotina, né? Talvez não esteja nem sendo testado da maneira como deveria para a própria Covid, para excluir, olha, não, tu não tem nem Covid, fica tranquilo, não precisa tomar nada de nada.
não está sendo feito tanto quanto deveria, né? Então, gente, quando tu me convidou para falar sobre isso, eu fiquei super feliz, mas ao mesmo tempo fiquei muito triste, porque eu digo, gente, o que a gente vai dizer? Tem boas notícias para dar? Não, quem está no laboratório, quem está na bancada, no dia a dia, fazendo rotina, principalmente dentro de hospital, deve já estar percebendo isso. A gente está tendo um aumento do número de bactérias resistentes, porque há 1 ano e tanto, né, o uso de antimicrobianos de modo empírico ele tem sido uma realidade necessária, né? Nesse ambiente, eu diria necessária. Mas também nesse ambiente é possível fazer exames bacteriológicos para excluir, né, a possibilidade do antimicrobiano. Então, começou a usar, não precisa? Para de usar. Para que continuar usando se não precisa? São posicionamentos, né? Claro. Da verdade. Muitas vezes até leva a polêmica, né? Que o pessoal acha que é tal coisa. A gente não é dono da verdade, né? Mas a gente tem determinados entendimentos ali que tá vendo que algumas coisas estão andando para uns lados, mas fazer o quê, né? Ficamos na torcida para as coisas melhorarem, as coisas se ajeitarem, as pessoas ficarem bem, porque estamos vivendo tempos difíceis, mas na esperança que as coisas venham melhorar em algum momento, né? Então, Simone, a gente já estourou o tempo aqui, já passamos longe. Queria te agradecer muito por ter aceito hoje o convite para participar aqui, trazer um pouco da sua fala, que foi uma aula que nós tivemos hoje aqui. Então, muito obrigado, tenho certeza que o pessoal gostou. O pessoal que também não pôde estar neste momento vai poder acompanhar depois, já que vai ficar disponibilizado a sua fala tanto no Facebook, dos PPG Fevale, dos projetos sociais Fevale, como também no YouTube da TV Fevale, as pessoas poderão acompanhar depois em si. Então, Simone, meu agradecimento. Obrigado mesmo. O pessoal aí curtiu mesmo a tua fala, porque foi uma fala que trouxe um conhecimento enorme para todos nós. Infelizmente, às vezes não temos uma notícia tão boa, né? Temos um problema resolvido para tudo, mas... Eu acho que, Rodrigo, fica aí o alerta, né, para todo mundo ficar um pouco mais informado, buscar ler mais sobre, né, em boas fontes, claro, e tentando conscientizar, né, os próximos aí em relação a essa triste realidade que a gente está vivendo. Não só no cenário da Covid, porque tu falou uma coisa muito boa, a resistência bacteriana, ela está mascarada, né, está escondida, Covid é o grande astro do momento, e triste astro, mas enfim, né, a resistência, ela está nos bastidores, depois ela vai aparecer e nós vamos ouvir falar muito sobre ela. Exato. Gente, obrigada aí mais uma vez pelo convite e estamos à disposição para troca de ideias sempre que vocês quiserem, certo? Certo, obrigado, Simone. Obrigado a todo mundo. Lembrando que amanhã temos mais um dia aqui do Pint. Amanhã vamos falar sobre gastronomia. Amanhã a gente fala de comida em tempos de home office. Eu comi um pouquinho demais, eu acho, nesse tempo de pandemia, assim, que eu tive um ganhozinho, assim, de peso. Ultimamente eu dei uma perdida, mas ainda não tipo, eu não cheguei perto que eu perdi do que eu ganhei. Mas a gente vai indo, né? Então, essas coisas de isolamento, às vezes a gente dá uma engordadinha, tá mais perto da geladeira, né? Com certeza. Com certeza. Então, tá. Tchau, gente. Tudo